Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Boa noite. Estamos ao vivo na nossa querida live para a nossa querida e amada Porto Alegre. Uma Porto Alegre mais segura, uma Porto Alegre que precisa se modernizar, se reinventar, se renovar, para que nós, cidadão de bens, possamos, de bem, desculpa, não de bens, né? Cidadão de bem, possamos ter mais segurança. E hoje eu quero falar sobre política armamentista, sobre qual é a importância que eu tanto falo sobre nós, cidadão de bem, né? Eu sou policial, mas agora estou me colocando na posição de civil, né? De quanto é importante que as pessoas possam ter o seu direito de autodefesa, o seu direito de liberdade, o seu direito de exercer as suas liberdades individuais. Quando falamos em política armamentista, estamos falando sobre liberdades, sobre propriedade privada, sobre uma sociedade que é livre para se defender. E há um tempo, há um bom tempo, mais ou menos 20 anos, que tentam mistificar a arma de fogo, personificar a arma, dizendo que a arma mata, a arma faz mal, a ponto das pessoas em alguns momentos terem plena repugna da arma. Quando olham, pensam, meu Deus, a arma vai sair correndo e vai fazer alguma coisa. E não é isso. Também sempre falo que arma de fogo, liberdade, autodefesa tem a ver com controle social. Países que têm a política armamentista objetiva, livre, são países onde não se tenta implementar um sistema de governo ditatorial. Né? A frase de Bolsonaro, ela é muito perfeita quando diz povo armado jamais será escravizado. E eu trouxe para conversar comigo, querido instrutor de tiro, sócio proprietário da Thunder, que é um clube de tiro sério em Porto Alegre, da qual eu sou sócia e faço as minhas práticas de tiro, que são tão importantes, porque ao mesmo tempo, quando falamos em armas de fogo, possibilidade de autodefesa, estamos falando sobre um treinamento responsável. Não adianta também nós termos a arma e não sabermos usá-la da maneira adequada. Então, para conversar comigo, falar sobre política armamentista, sobre responsabilidade, sobre bons clubes de tiro, trouxe Júlio Calduro, sócio proprietário e instrutor de tiro da Thunder. Oi, Júlio. Boa noite, Mariana. Boa noite para a nossa audiência. Gostaria de começar falando que tu falaste muito bem sobre o treinamento, né? Uma das maneiras que a gente tem de ter uma arma no Brasil é o registro pela Polícia Federal. E até recentemente, poucos dias atrás, coisas de meses, quem tinha a posse de uma arma pela Polícia Federal não podia treinar. Tá? Então é um devaneio do governo tentar controlar as armas. Tem gente com propriedade da arma, mas não pode treinar, uma pessoa que talvez não esteja habilitada, né? E com muito custo a gente conseguiu que uma licença que uma vez a cada 1 ano tu pudesse levar a arma para um estande de tiro para praticar, e recentemente isso foi ampliado para uma vez a cada 30 dias. Então é razoavelmente aceitável que a cada 30 dias tu possa participar de um treinamento, né? É o mínimo, né, para que a gente possa exercer o nosso direito de defesa, para que a gente possa exercer, né, as nossas liberdades. Porque, Júlio, a gente fala muito da questão de armamento civil, né, do cidadão de bem estar armado, mas hoje a gente tem uma política armamentista subjetiva. Por mais que o cidadão pratique, tenha excelente técnica, esteja capacitado psicologicamente, passe nas provas, não é um direito ao qual é dado a ele, né? Não, Ele não é direito. ainda fica numa discricionariedade? Fica. É difícil de comprovar o que é uma necessidade para o sistema da Polícia Federal, tá? Não é valores, não é ser um empresário de sucesso, não é ter uma profissão reconhecida, porque os riscos que todos nós sofremos, eles não podem ser elecados como justificativa. Então, estão sequestrando muitas pessoas, ou estão sequestrando pessoas na minha área de trabalho, estão assaltando quem tem comércio. Isso não é uma justificativa, porque quando vem o indeferimento, né, que é quando o delegado não dá o porte, na justificativa dele para não te dar o porte, ele diz, isso é um risco que todos os cidadãos da região ou dessa atividade correm, né?
E o porte de arma é proibido em todo o território nacional, salvo para quem comprovar excepcional justificativa de necessidade. Então, tu não consegue. É Né? verdade. Tu diz lá, eu tenho uma padaria, eu tenho 10 funcionários e no final do dia eu tenho 10 mil em caixa. Eu tenho medo, eu já fui assaltado 10 vezes. Tu não consegue comprovar a necessidade. O delegado, pode ser que ele dele, pode ser que ele aceite a tua justificativa e pode dizer, se fosse o caso, todo dono de padaria teria que ter porte e não é o caso porque a lei não prevê isso. Ponto. Sendo que nós, do Estado, só que não é impossível que esteja onipresente em todos os locais, né? Então, se a propriedade privada é o nosso bem, muitas vezes a forma que nós temos de sustentar a nossa família, nada mais justo seria que nós pudéssemos, né, estar também poder defendê-la. E com a técnica necessária, porque também, né, Júlia, a gente não pode falar que muitas vezes as pessoas acham que adquirir a arma de fogo vai fazer com que isso simplesmente já esteja protegendo. Na verdade, nós temos uma arma e não sabemos manuseá-la, usá-la corretamente. A gente, na verdade, não tem um aliado na nossa defesa. E muitas vezes policiais como eu não saem da academia já pronto, sabendo tudo. A técnica, a prática é algo que nós vamos adquirindo, que nós vamos com o tempo, né, aprimorando. Uma coisa que está bem acessível hoje em dia são vídeos de reações armadas, tá? Com o aumento de câmera de celular, com o aumento da disponibilidade de câmera de vigilância e esses vídeos sendo distribuídos pela internet, a gente tem bastante acesso. Então, pessoal que tem arma e na hora de reagir puxa da arma e não travou, não destravou, estava descarregada, o coldre saiu junto, caiu as calças, veio com cinto, até o ponto dessa pessoa ter a arma perdida, né, por o agressor, por falta de perícia. Né? Isso a gente tem visto muito em vídeo, mostra o despreparo. Né? Às vezes dá certo, às vezes a agressão é repelida, né? A situação é resolvida, mas quem tem um olhar clínico para isso, quem é perito, vê que faltou treinamento para aquela pessoa. E também tem uma questão, né, Júlio, que a gente fala muito, que são a segurança privada, né? Hoje a gente tem os nossos colegas vigilantes, eles fazem a segurança dos patrimônios, muitas vezes também dos bancos, e eles não têm o porte de arma deles estendido após o seu período de trabalho, sendo que eles estão o tempo inteiro também lidando com a criminalidade, muitas vezes são ameaçados, muitas vezes combatem a criminalidade antes mesmo da própria polícia poder chegar no local. E o Brasil ele é tão problemático com essa situação da arma, do direito de defesa e de combater a criminalidade, porque o criminoso ele permanece com pleno acesso à arma de fogo, cada vez mais, não paga imposto por aquela arma, né? O valor que nós pagamos para adquirir uma arma sai mais ou menos 62%, 63% desse valor é imposto. Nós temos que fazer uma comprovação. Os CACs, caçadores, atiradores, colecionadores, comprovam totalmente a sua capacidade técnica, psicológica, idoneidade, e mesmo assim, por vezes, são proibidos de portar. Como também os vigilantes de segurança privada não terem estendido o porte de arma deles, como se o perigo às 6 horas da tarde cessasse, né? É isso que eu ia botar, porque a pessoa é capacitada para estar armada ali das 8 às 6 e a partir das 6 ela não tem mais a capacidade. Mas isso acontece em vários momentos, né? O militar serve com 18 anos, ele tira serviço com fuzil 762, mas quando ele sai do quartel, ele não tem capacidade com 18 anos de ter uma arma, ele tem que aguardar até os 25. Né? Para o CAC é a mesma coisa, ele tem o porte de trânsito, onde ele pode portar uma arma carregada pronto uso no seu deslocamento, local de guarda do acervo, local de prática. Mas encerrada essa atividade, ele não tem capacidade de estar armado numa viagem particular ou enfim, em qualquer outra rotina que ele tenha. Ele perde a capacidade perante a lei. Né? Não dá para entender, porque se naquele trajeto ele não comete nenhum erro, ele não de nenhuma forma usa aquela arma de maneira indevida, por que ele faria em outro momento? Né? Ele só está... É a mesma pessoa. Né? Tem um porte parcial.
Exatamente. Eu quero dar boa noite à minha amiga Sargento Flávia, querida, que está aqui nos assistindo. Também a Estela, a Rô, minha grande amiga apoiadora, a Dona, que também, né, vai comigo na Thunder, a Mônica, a Silvana, a Lúcia, a Salete, ao meu tio Rafael, ao meu pai, ao Hélio Faveiro, que está aqui conosco, a Gessi Bairros. Muito obrigada, pessoal. Peço que vocês compartilhem a live. A Lu, que acabou de entrar. Compartilhem, mandem suas dúvidas, suas perguntas, né? Muitas pessoas, Júlio, elas têm dúvida. Mas o que seria o porte de arma, a posse, qual é a diferença? O que eu preciso fazer? Eu tenho que me associar a um clube de tiro para poder dar entrada nos papéis, para ter o porte? O que a gente pode explicar para as pessoas em relação a isso? Assim, ó, basicamente, a posse é o direito de tu ter em casa, na tua residência, ou no teu local de trabalho, que tu seja o responsável, tá? Então, seria para o dono da empresa, né? Não pode um funcionário resolver ter uma arma na empresa, mas a posse é o direito de tu ter em casa. Né? Não pode sair com ela, com exceção de uma vez por mês, com uma justificativa de estar indo treinar. Né? Tu vai para um estande de tiro, que o estande de tiro tem que ser um estande de tiro legalizado. Tu não pode estar levando essa arma para treinar no sítio. Não pode. Tá? E o porte é a licença, né, para te portar ela. Então, levar ela na rua, no teu deslocamento, para onde tu estiver indo, com ela carregada em pronto uso para tua defesa pessoal. Né? Lembrando, então, que o porte ele é proibido em todo o território nacional, salvo para as profissões previstas em lei e para quem conseguir com uma justificativa, né, de efetiva necessidade, quem conseguir comprovar para a Polícia Federal que precisa para sua segurança. Né? No Brasil, a pessoa tem que estar inscrita em algum clube, Júlio? Não, nessa parte da posse e porte pela Polícia Federal, não. Porque tem que ver que são dois órgãos que cuidam do registro de arma de fogo, são dois sistemas. Tá? É o banco de dados da Polícia Federal, que se chama Sinarme, e o Sigma, que é o banco de dados do Exército. A Polícia Federal cuida das armas de defesa, então para isso, posse para defesa residencial, para defesa do trabalho, porte para quem precisa defender a vida na rua, né? E o Exército cuida do tiro esportivo, né? Que engloba a caça e o colecionismo. Né? Então quem quer fazer tiro esportivo é o CR de CAC, de CAC. Né? O CR é sigla para... Militar adora a sigla, então é Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador. Tá? São as três atividades. Nem todo mundo tem as três, depende do que tu vai... com que tu vai interagir, tu pode pedir ou não, né? Tu solicita. Então, tu pode ser um atirador esportivo, aí tu tem a licença para comprar armas, ter essas armas, tu pode fazer tua própria munição, né? Tu compra equipamento de recarga, faz a própria munição, levar essas armas para o clube e treinar. O colecionador, ele pode ter uma coleção de armas, aí vai pela idade da arma, o que a arma representa historicamente, para ele ter um acervo de colecionador. Tu pode ser os três, tu pode ser um, ou tu pode ser dois, né? Pode ser, não necessariamente. E nós temos um CAC que vai nos ajudar. Temos um CAC, Júlio, que vai entrar na live para conversar conosco. Ele também faz a prática do tiro na Thunder. Também precisou em alguns momentos de usar da arma de fogo para sua defesa. Sabe da importância de uma política armamentista que fala sobre liberdade. Nosso querido amigo que tão, graças a Deus, está bem, né? Está se recuperando e veio com muito carinho, com muito amor, nos presentear com a sua presença nessa live. Ele realmente é um ser humano de luz e eu estou agradecendo a Deus por estar cuidando da saúde dele, fazendo com que ele vai sair mais forte dessa. Oi, Gustavo! Boa noite, Mariana. Boa noite, Júlio. Que alegria estar com vocês. Bora, quando você me convocou hoje, eu saio da cama, eu vou participar com vocês. Primeiro, você pelo carinho que você sabe que eu tenho por você, pela bela campanha que você está fazendo e que deve, se Deus quiser, levar à Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E segundo, porque o Júlio é o meu guru, né? O meu treinador, é o cara que cuida de mim, me prepara desde o primeiro momento, quando eu
eu recebi ameaças, elas foram notificadas à polícia, enfim, e eu procurei ajuda e, por indicação, bati lá no Thunder Club e fui recebido pelo Júlio e pelo pai dele, o Mauro, que é um mico, né, uma lenda entre os atiradores, e eu não poderia me sentir mais feliz pela forma como fui recebido. Fui tratado com carinho, com respeito, com compreensão, paciência. Mariana, há quase 2 anos atrás, eu não sei como exemplificar aqui, mas eu peguei a primeira vez uma arma assim, com os dedinhos desse jeito, assim, sabe, achando que ela ia me morder. E hoje eu sou um aficionado. Sou um aficionado porque fui bem preparado psicologicamente, fui bem preparado tecnicamente, fui bem preparado também como pessoa, como cidadão. Eu encontrei no Thunder Club, e esse aqui é o meu boné que eu uso porque eu tenho orgulho de pertencer a esse time. Fui preparado com técnica, com sabedoria, com paciência, claro, com a rigidez necessária. Afinal de contas, uma arma de fogo exige cuidado, exige preparo, e você tem que estar sempre sendo monitorado. Então, assim, hoje eu me sinto seguro. Eu tenho o privilégio de atirar com várias armas, em várias situações, sendo convidado, mas no meu clube é onde eu me sinto mais bem preparado, porque lá eu recebo as orientações. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando se fala hoje em arma para o cidadão, Mariana, e você é testemunha disso, nós tivemos um depoimento aqui na live conosco que fez um promotor de justiça com 15 anos de atuação no Tribunal do Júri, e ele diz o seguinte: em 15 anos de atuação no Tribunal do Júri, eu nunca tive um crime por arma de fogo registrada ou alguém com porte de arma. 15 anos como promotor do Tribunal do Júri de Porto Alegre, um dos mais importantes promotores que nós temos aqui na capital. Então, assim, aí você conversa com profissionais do segmento e todos eles são unânimes em dizer: olha, crime é com arma fria. Os abusos é com arma fria. O cidadão que tem a posse, o registro de uma arma em casa, e o cidadão que tem o porte de armas, o CAC também, são pessoas que são preparadas. Essas pessoas têm a responsabilidade de saber que tem um dispositivo na mão voltado à segurança e ao esporte. Ponto. Segurança, esporte, lazer. Ponto. E isso é muito importante que as pessoas entendam. Eu vejo as pessoas se colocando: porque eu sou contra, porque a arma de fogo que mata. Não. Quem mata não é a arma de fogo, quem mata é o cidadão. Quem mata é quem puxa o gatilho. E esse, não importa se tem ou não uma arma de fogo, se ele quer matar, ele vai arrumar uma arma de fogo. Porque você vai em qualquer boca aí e compra uma arma fria por R$1.500, R$2.000. Então vamos deixar bem claro. Sem pagar imposto, né, Gustavo? Sem pagar imposto, sem registro, sem fazer documentação nenhuma. Então, o que eu defendo? Eu defendo os clubes de tiro, particularmente o meu, mas defendo todos os clubes de tiro e defendo a posse por parte do cidadão, bem como o porte por parte de quem precisa, de quem tem uma profissão adequada, para que essa pessoa tenha o direito de se defender. Tenha o direito de se defender. Você aprende muito mais do que a responsabilidade de ter uma arma de fogo ou de dar um tiro. Você aprende técnicas de segurança, você recebe orientação. Frequentar um clube de tiro, para quem gosta de armas, para quem precisa de armas, é fundamental. O Júlio disse há pouco: olha, não é obrigatório. Não é obrigatório, mas eu recomendo para 99 em cada 100 pessoas. Participe de um clube de tiro. A gente lá no Thunder, né, Júlio, estamos de braços abertos para receber a todos, mas o mais importante é que as pessoas tenham a consciência de que a arma é uma responsabilidade, e a responsabilidade exige preparo. Exatamente, a gente tem que saber que para se defender a gente tem que estar preparado. E uma das coisas que também acho importante que a gente destaque, né, Gustavo e Júlio, sobre a questão do armamento civil, sobre termos uma sociedade mais segura, é impossível que a gente queira, não possa olhar para a realidade. Países com a menor taxa de criminalidade são países armamentistas, com
leis objetivas de armamento que possibilitam ao cidadão de bem ter a posse ou o porte. Não podemos querer deixar na mão do Estado, dizer, não, somente o Estado é que é capaz de nos dar a segurança necessária. Ok, deve ser sim responsabilidade do Estado, mas não pode estar somente na mão do Estado. Essa distorção de dizer que criminalidade tem a ver com arma de fogo está errado, tem a ver com em que local está essa arma de fogo. Vocês não acham? Eu gostaria que alguém me explicasse por que então que nós começamos a ter mais armas de fogo na mão dos cidadãos no Brasil e a criminalidade caiu de forma brutal, principalmente as mortes por arma de fogo. Se alguém me explicar, lá nos Estados Unidos, por exemplo, teve essa crise do Black Lives Matter lá, que envolveu encrenca e quebra-quebra, coisa e tal. 2 estados não tiveram problema nenhum de quebrarem loja, quebrarem armazém. Foi o Texas e o Alabama. Sabe por quê? Porque os vídeos na internet mostravam os donos desses estabelecimentos com um rifle na porta esperando os arruaceiros. É verdade. Então, assim, tem uma pergunta que se faz de forma reiterada. Eu não sei quem é que fez essa pergunta, mas ela é genial. Peraí, se o vagabundo rouba para comprar droga, por que ele não rouba direto o traficante? Porque o traficante ele está armado. Essa é a explicação, né, Julinho? Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Gustavo? Ouço. Para mim tá um pouquinho travado. Será que eu sair resolve, Mariana? Eu saio e volto? Pode sair e voltar. Deixa eu perguntar pro pessoal se eles estão ouvindo eu e o Gustavo bem. Vocês estão ouvindo eu e o Gustavo? Estou te ouvindo bem, Júlio. Também estou ouvindo bem e vendo bem. Tá, só um segundo. Ok, enquanto o Júlio vai dar uma voltinha, que nada, ele queria pretexto para ir ao banheiro fazer pipi. É o seguinte, Julinho é uma figura maravilhosa, é um garoto genial, viu? Exatamente. É um excelente atirador, um grande treinador. Nos ensina muito, né, Gustavo? Muito. Um excelente treinador, um excelente atirador e um cara muito sensível, viu? É um cara muito sensível, ele observa em detalhes a forma como você está atirando, as suas reações. Na última semana, eu tô com Covid desde o final de semana, pronto, ele voltou, eu vou parar de elogiar então, vamos falar mal dele, porque eu estava elogiando. Júlio, para tu falar sobre o que a gente estava falando, já vou te deixar uma pergunta aqui que o pessoal está fazendo, vou deixar para tu responder. Eles querem saber se pode ter pode ir ao clube de tiro, praticar e iniciar a sua caminhada, né, na vida armamentista de autodefesa e de liberdade, sem ter uma arma de fogo. Eu vou deixar para tu responder, porque na verdade é inverso, né? Tem que começar a caminhada, depois ter a arma. Exato. O pessoal pergunta muito isso, né? Eles querem... eu quero fazer o curso de tiro, mas eu não sei atirar. Sim, é esperado isso de ti, que tu não saiba atirar para entrar para a aula, né? Os cursos de tiro, normalmente, eles têm níveis, né? Eles podem ser do básico, introdução ao tiro, e eles vão escalando para técnicas de tiro, dependendo da modalidade, né? Mas a escola de tiro, ela disponibiliza a arma de fogo, assim como um curso de direção vai ter o carro para ti à disposição lá, né? Até porque para te ter a licença, o registro da arma de fogo, tu tem que comprovar a capacidade técnica, né? Então, a aula vem antes da comprovação. Aliás, exatamente. É importante que as pessoas saibam isso, né? O sujeito vai comprar um carro e não tem carteira de motorista. Aí pergunta, compra o primeiro carro e tira a carteira, ou primeiro tira a carteira e compra o carro? É esse caso. Quem vai iniciar no tiro, primeiro vai no clube de tiro, lá você tem armamento seguro, revisado, tem a orientação de profissionais, faz um curso, é um curso rápido, 2, 3 dias, 4 dias no máximo. Você ganha mais de uma centena de tiros, com munição, com tudo. É um curso que não é caro, mas o mais importante, você vai estar se preparando para entrar no mundo das armas. Aí lá você vai decidir qual é a arma que você vai comprar, qual é a sua necessidade, você vai conversar com o seu treinador, ele vai dizer para você, olha, essa arma aqui tem isso e isso de benefício, mas ela tem isso e isso que pode não ser adequado para você. Enfim, é uma série de fatores que fazem com que a pessoa, anote, você que está nos assistindo agora,
você está interessado? Procure um clube de tiro. Lá você vai receber a orientação, você vai marcar o início das suas aulas, 2, 3, 4 aulas no máximo. Você vai estar atirando, você vai estar não preparado, mas digamos assim, iniciado, e aí você pode, a partir daí, desenvolver as suas habilidades, escolher a sua arma, encaminhar a documentação. E lá no Thunder a gente tem tudo isso. O Júlio providencia tudo. A única coisa que a pessoa tem que fazer quando for lá é bater na porta. Exatamente. E uma das coisas, né, Júlio, que eu acho que também é importante a gente destacar, e Gustavo, quando nós estamos falando sobre desenvolver o tiro, autodefesa, né, diminuir a criminalidade, há todo um comportamento, né, que é desenvolvido nas pessoas que fazem a prática de tiro. Isso, inclusive, faz uma melhora na própria sociedade, né? A gente trabalha disciplina, a gente trabalha ansiedade, respiração. Também tem, a gente fala muito do tiro defensivo, porque, primeiramente, eu acredito nessa possibilidade de a gente se defender, mas também tem tiro esportivo, tiro ao prato, né, Gustavo, que a gente foi ver nesses tempos, que é brilhantemente, inclusive a Federação Gaúcha de Caça e Tiro faz um trabalho exemplar. Então, isso vai agregando valor àquela sociedade que começa também a se conscientizar da importância de ter responsabilidade sobre os seus atos, né, e não a querer justificar erros em cima de algum instrumento. Eu concordo. Eu acho que o Júlio pode, melhor do que ninguém, nos opinar sobre isso, porque ele lida diariamente com novos alunos, prepara alunos que, como eu, entraram lá absolutamente verde. Então, o Júlio, acho que melhor do que ninguém, pode opinar sobre isso, ou seja, nos dizer de que forma a gente parte do zero e prepara a pessoa tecnicamente, mas mais ainda, psicologicamente, né, Júlio? Eu acho que o Júlio congelou. Congelou. Ele não ia ficar assim sem respirar. Agora ele voltou. Tá aí, Júlio? Ele tá congelando. Tá bem trancado acompanhar. Você tá fazendo do teu celular? Eu tô no celular e tô do lado do Wi-Fi aqui. Uhum. Não, assim, a gente queria que você falasse um pouco exatamente sobre isso, sobre a forma como você prepara essas pessoas que chegam lá absolutamente virgens, sem nenhum contato. A questão psicológica, o quanto isso também pode refletir, né, Júlio, na nossa sociedade, porque há toda uma forma de pensar, de se comportar, de reagir, né? A gente trabalha o foco, a gente trabalha a responsabilidade, não é meramente portar o instrumento de defesa. A gente começa a se conscientizar de ações como coletivo, né? Uma coisa que eu queria, que é engraçada, eu nunca vi uma briga no clube de tiro. Ninguém nunca brigou. Exatamente. Ninguém nunca se desentendeu além da educação, sabe? O Tiro 4 é um clube é o mais antigo do Brasil. Meu pai frequenta há 40 anos. Eu nunca ouvi ele falar de uma briga. As pessoas vão ter que argumentar. Tu não tem como convencer alguém além do argumento, né? E isso tu leva para a sociedade. Ou tu tem razão, ou tu não tem razão. Tu não vai tentar provar nada para alguém ou impor a tua vontade a alguém, né? Pelo simples fato do equilíbrio de forças. Isso eu acho que é uma coisa importante para nossa sociedade, né? O cara tá de caminhonete, cortar a frente do outro, vou te empurrar, é uma mulher que tá dirigindo. Não, tu não pode, simplesmente, ou tu tem razão, ou tu não tem razão, tu não pode impor a tua vontade, tu não sabe se a outra pessoa fica na dúvida. Exatamente. E outra coisa, Gustavo, só te falar rapidinho, a Silvana tá te mandando um abraço, dizendo que tá feliz de te ver bem. A Tânia também entrou, falou que tá muito feliz em te ver bem. A Denise, então o pessoal tá realizado em te encontrar um pouquinho, te ver bem, né? Graças a Deus, conseguindo se recuperar de uma maneira positiva, porque nós precisamos muito do Gustavo pronto para debater, para falar, para nos encher, né, de informação, sempre com tanta qualidade, tanto carinho, né? E, Gustavo, tu estavas falando da questão do Black Lives Matter, né, que foi aquele evento, decorrência de uma ação policial.
Mas também o Texas, ele tem a menor taxa, e eu não sei se ela não chega a zero, não sei, não, até se tu souber essa informação, ou o Júlio souber, de estupro com mulheres, em razão das mulheres lá andarem armadas. E a violência sexual é uma violência que incomoda muito as mulheres, porque obviamente que a gente fica chateado de perder, né, os nossos bens materiais, que a gente trabalha, de ter nossa propriedade privada, muitas vezes invadida, mas para nós, né, mulheres, a questão da violência sexual ela é uma sombra, e normalmente acontece quando nós estamos como? Sozinhas. É por isso que eu defendo tanto a arma para mulheres também, né, para que a gente possa dar um basta nessas violências que ferem além do corpo, ferem a nossa alma. Isso é uma realidade, né? Porque, assim, a amplificação do crime com arma de fogo no Brasil se deu exatamente a partir da lei do desarmamento. Você deu a certeza ao marginal de que o cidadão de bem está desarmado, está desprotegido. Quantas e quantas propriedades rurais foram atacadas? Quantas pessoas foram assassinadas, gente ameaçada que não tem como colocar. O meu caso, por exemplo, vamos ser honestos, a polícia não tem como colocar um policial ao lado de cada pessoa ameaçada. Não tem como. Não existe um aspecto técnico que propicia a polícia ter um esquadrão de proteção ameaçado. Tem ameaças todo dia. A delegada Tatiana Bastos recebe dezenas de casos lá na delegacia todo dia, de mulheres ameaçadas de morte, homens que dizem, se você me abandonar eu te mato, ou então eu vou te matar de qualquer jeito, sabe, coisas assim. Não existe, a polícia não tem estrutura para colocar. Então, o cidadão tem que ter direito à vida, tem que ter direito a se defender. E nessa hora, esse direito a se defender precisa ser normatizado. O que é normatizado, na minha opinião? Eu entendo que, cumpridas as exigências formais, as exigências legais, todo o cidadão de bem deveria ter o direito de ter a posse de uma arma de fogo. A posse em casa. A posse em casa, ter uma arma sua para defender a ele e a sua família. Todo cidadão de bem Isso deveria ter... Isso nós conseguimos agora. Conseguimos Isso agora? Está valendo já. Todo maior de 25 anos, sem antecedentes criminais, que comprovar capacidade psicológica, comprovar capacidade técnica, tem o acesso, né? Hoje, o que é restritivo ainda continua o porte, porque tu tem que comprovar a necessidade. O que aconteceu que na necessidade da posse foi substituída. Enquanto tiver o mapa da violência, enquanto tiver um nível de violência alto no Brasil, já está pré-aprovado a justificativa para posse. Aí são os pré-requisitos de ser maior de 25 anos e ser uma pessoa idônea, né? Só que o pessoal de casa não sabe que tu pode ter uma arma em casa. E isso pode ser, hoje aumentou também os calibres. Então, para quem conhece, revólver 357, espingarda calibre 12, pistola 9mm, isso tudo está liberado. No sentido de para quem cumpriu os pré-requisitos, né? Com certeza o pessoal de casa não sabia, Júlio, porque é uma pergunta que quando eu lancei o card da nossa live veio muito. Ai, como faço para... Qual é a diferença? Por isso que eu te perguntei até no início, né? Qual era a diferença entre o porte e a posse, porque as pessoas têm muita dúvida em relação a isso, e a questão do Exército, da Polícia Federal, e a subjetividade, que a gente tanto fala, que é a discricionariedade, que é no porte, então. Então, a posse, tendo isso. 25 anos... fazendo a capacidade técnica, que é uma prova, mais a psicológica e a investigação social, que é não ter nenhum antecedente criminal, é isso? Tu tem que ter residência fixa, né, básico, comprovar ocupação lícita, então tu tem que estar empregado, ou ser pensionista, ou empresário, de alguma forma, mesmo que seja MEI. MEI pode, isso é uma coisa que muita gente pergunta, né? O microempreendedor individual pode comprovar, tá? Então, arma em casa pode ter. Isso daí não é problema.
Que ótimo, que avanço que tivemos, né? Até que eu quero dar um abraço aqui para o Aquino, para o Valdir Aquino, nosso diretor da Federação Gaúcha de Caça e Tiro. Hoje almoçamos lá com o Marcos Rieck, nosso presidente. Então, eles desenvolvem também um excelente trabalho sobre conscientização, regulamentação, principalmente da caça, que muitas vezes muitas vezes ela não é bem interpretada, a caça, e ela é muito importante, porque ela é uma forma de controle, uma forma, inclusive, também de que pessoas não sofram crimes. Muitas vezes a gente sabe de pessoas que são atacadas por javali, enfim, e isso é por falta de controle da espécie. Então, quero deixar meu grande abraço para o Aquino, dizer para ele muito obrigada por estar aqui conosco. E, Gustavo, a questão da posse, quando se tem a posse, não se tem o porte, né? Eu defendo muito, além da posse, o porte, porque eu acho que quando a gente transita, a gente tem que ter o direito de estar armado. Acho muito importante isso, mas já termos a posse é um avanço gigantesco numa sociedade, num Brasil que antes da eleição histórica de 2018 queria um controle social, não dá com o Estado a segurança necessária, porque eu sou policial e digo que não é por falta de vontade, de amor dos meus colegas de trabalharem para que a sociedade esteja sempre em segurança, possa ser livre. É porque políticas públicas eram implementadas para desvalorizar o policial, mas, ao mesmo tempo, se queria que só o Estado tivesse a chance de fazer a defesa e o combate à criminalidade. Isso tudo resultou no aumento da criminalidade e dos criminosos armados. E é essa lógica que a gente está tentando mudar, né? Eu acho importante isso. Agora, essa informação que o Júlio traz é muito importante, porque tirou o poder discricionário da Polícia Federal na concessão da posse de arma. Então, assim, o cidadão cumprindo o que determina a lei, ele tem direito a ter a arma em casa, ter a posse de uma arma em casa. E isso é importante, já muda muito, viu? Muda muito, muita coisa tende a mudar por causa disso. Essa lei foi agora, né, Júlio, alterada? Desculpa, Vitorino. Essa lei foi alterada agora há pouco, é isso? Foi no governo do Bolsonaro. Foi com o Ministério da Justiça ali junto com... Teve a participação do Moro. Para a área urbana e rural, Júlio? Sim, para qualquer localidade. Isso está interligado com o mapa da violência, tá? Então, se diminuir a violência, se for constatado a diminuição da violência, ela baixar muito, isso vai ter que ser revisto para se continuar com esse direito. A partir de tanto número de mortes, ele cai. Né? Então, ainda não é um direito pleno. Não, ele está ali vinculado aos níveis de violência. Depois tu tem isso pré-aprova a tua justificativa de necessidade, né? Caindo isso, tu teria que justificar. Isso é um problema porque tu não sabe se lá o responsável por avaliar a tua necessidade, o que ele está levando em consideração? Teu bairro, a tua profissão, tua renda. E aí a gente entra no problema das minorias. Será que o delegado vai dar porte ou vai dar posse para mulheres, ou para negros, ou para pessoas de tal atividade, né? Isso não é democrático. O pessoal da segurança privada, né, que não tem tu cria umas castas. Né, após o seu expediente de trabalho, muitas vezes sendo ameaçado pela criminalidade. Então, e os colegas enfrentam a criminalidade todos os dias. Muitas vezes são os primeiros a fazer esse enfrentamento quando querem invadir um prédio ou quando querem entrar num banco. Mas tu viu, Gustavo, como é importante e como é delicado isso que o Júlio nos traz. Ele diz que a posse está vinculada ao mapa da violência. E o mapa da violência ele é feito a partir de homicídios, né? Se vê a criminalidade de uma cidade a partir do número de homicídios dela. Então, na verdade, é um direito que ainda não é absoluto e o mapa da violência também
é uma informação, às vezes, complicada da gente dizer que ela está fidedigna, né, à realidade. É um direito que foi relativizado, né? Eu vejo com preocupação isso, porque eu acho exatamente que isso denota a contramão do pensamento de quem deveria estudar mais o assunto. Ora, quando está caindo o índice de violência, é exatamente porque a população está melhor preparada, está mais armada. A população Sim, porque a está proposta funcionou. indica que funcionou. Então, assim, a convicção que eu tenho é de que aqueles que vincularam, mas então se cair a violência, não pode mais ter arma. Olha a burrice. Olha a burrice do sujeito em pensar uma coisa dessa. E é exatamente o que o legislador, o cara que criou essa lei, pensou. O Bolsonaro, quando criou essa lei, ele queria facilitar para todo mundo. Aí foi para o Congresso, mexeram, alteraram, trocaram, fizeram uma farofa lá, um Congresso totalmente ideologizado, aquela turma de esquerda faz aquela esculhambação, aqueles discursos medíocres, hipócritas, né? Porque a turma de esquerda, eles gostam de exílio em Paris, Nova York, né? Eles gostam de exílio em Portugal. Ninguém vai se exilar na Venezuela. Argentina agora, vê se tem alguém indo lá para a Argentina. Vê se tem algum esquerdista desse aí fazendo discurso boboca indo para a Argentina. Não, ninguém. Então, assim, esse caso da arma na mão do cidadão é um caso que funciona exatamente nesse sentido. Eu li um artigo algum tempo atrás, não lembro quem foi que mandou, não sei nem se foi o Júlio que mandou, foi alguém que mandou um artigo muito interessante que dizia o seguinte: o exército mais temido do mundo não é o exército americano, não é o exército chinês, não é o exército russo. É o cidadão americano, o exército de cidadãos americanos. O autor escreveu, inclusive, o seguinte: uma invasão aos Estados Unidos é um negócio praticamente impensável. Tamanha quantidade de armas que existe na mão do cidadão lá. Seria um exército que dificilmente seria abatido. Então, assim, eu fico imaginando, quem é que teme isso? Quem é que teme isso? Quem é que não gosta disso? Aqueles que querem a dominação do povo. A dominação gratuita do povo. Esses temem o povo. E quem teme o povo não merece voto e muito menos respeito. Exatamente. Concordo totalmente. Aliás, tem também, acho que o mesmo artigo que tu deve ter lido, eu li, que explicava por que em determinada batalha dentro, acho que da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, deixaram de invadir os Estados Unidos, acho que foi a China, deixou de invadir os Estados Unidos. Por quê? Porque por mais que vencesse o exército americano, não venceria as pessoas que estavam naquela cidade, porque era como atrás de cada árvore tivesse um cidadão armado. Então, eu acho que quando nós estamos falando sobre políticas armamentistas, a gente está falando sobre liberdade. Isso foi a proposta dos japoneses, que depois de atacarem Pearl Harbor, pensavam em invadir o Havaí. E aí os comandantes japoneses disseram: ora, não é legal, porque lá já é território americano e as pessoas são armadas e estão armadas. E ela está falando do Havaí, que é um local paradisíaco de férias. Agora tenta imaginar alguém querer invadir a costa leste ou a costa oeste, a Califórnia, invadir a Virgínia, invadir Nova York. Esquece. Não tem nenhuma chance de invasão terrestre em território americano. Exatamente. Só fazer uma curiosidade. Nos Estados Unidos eles tinham tanta arma depois da Segunda Guerra Mundial, que a NRA, que é a Associação de Rifle Americana, como se fosse o nosso tiro, ela começou a fomentar provas de tiro, competições de tiro, tá? Para, através do esporte, fomentar o treinamento do tiro, porque eles usaram armada, não sei se todo mundo sabe usar. Vamos trazer esses caras para o stand, vamos trazer eles para a linha de tiro para eles treinar. E que se lança as modalidades de tiro que a gente tem hoje. Então foi com incentivo nacional. Ou seja, é o retrato que a gente está falando, né? A NRA, que é a National Rifle Association,
que é quem mais bate de frente lá com quem quer cortar o direito ao cidadão, do cidadão americano de ter uma arma, mais precisamente os democratas, né? Porque quem enche o saco lá são os democratas, os republicanos não estão nem aí. Muito pelo contrário, os republicanos são apoiados pela National Rifle Association. Mas durante muitos anos, eu acho que foi o Charlton Heston que foi o presidente, né, Júlio? Me ajuda? Era um ator famoso, acho que era o Charlton Heston, que por muitos anos foi o presidente da NRA e um dos maiores defensores de armas em território americano. E ele disse: a América é invencível, não só por causa do seu exército, mas principalmente por causa dos americanos. Só que lá ninguém quer impor um regime ditatorial, né? Ou pelo menos os democratas não têm essa cara de pau de assumir. Mas por aqui a gente sabe, a gente andou perto, né? Não fosse a eleição de 2018, a barra agora estava pesada, estava cheio de projeto de lei em Brasília, criando censura na imprensa, censurando redes sociais, e, enfim, mandando prender. Já fizeram o diabo. Nós conservadores ganhando a eleição, estão fazendo o diabo, mas se tivessem ganho. Exatamente, como eu falo várias vezes, né, Gustavo, já conversamos, a gente praticamente vive o governo dos não eleitos, né, porque vivemos um governo em que o judiciário se tornou executivo, o legislativo emperra a vida do executivo, e aí assim a gente vai tendo interpretações em cima de interpretações, regras em cima de regras, e o controle social cada vez maior. Então, acho que é isso que a gente tem que estar atento quando nós estamos falando, né, sobre impostos. Teve agora aqui uma pergunta que falou assim: Mari, tu vai propor para a gente diminuir o imposto das armas de fogo? Né? Eu estou me candidatando a vereadora, infelizmente não posso fazer essa proposta nesse momento, mas o que eu posso fazer? Né? Dizer que é o meu compromisso com a redução de impostos, né? Nós temos uma alta carga tributária. Para adquirir uma arma de fogo, a gente tem 62% de impostos sobre o valor da arma. É inadmissível nós querermos que as pessoas sejam livres tendo esse tipo de tributo a ser pago. Acontece com a arma, com o arroz, com o feijão, com o carro. Eu só uso a arma para retratar a realidade econômica do país. Então, e quando nós estamos falando sobre liberdades individuais, sobre política armamentista, a gente está falando sobre discutirmos o que queremos, né, Gustavo, para o futuro, né, Júlio? Aonde queremos estar daqui a 10 anos? As nossas escolhas lá atrás nos fizeram chegar até aqui. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar em discutir esses assuntos, nós estamos querendo fazer um despertar, né? Muito além de o que é matéria municipal, o que é matéria estadual, o que é matéria federal. O trabalho tem que ser de formiguinha. Nós temos que desmistificar, conscientizar, debater coisas que há 20 anos nos foram numa massa não é uma massa de manobra, nos foi colocado, né, implementado nas nossas mentes de uma maneira ostensiva e sem que a gente discordasse ou pudesse ver exatamente o que estava acontecendo. Não nós, porque nós aqui, nós três somos conservadores e, graças a Deus, conseguimos nos salvar dessas implementações, mas eu digo a sociedade como um todo, né? É verdade, é verdade. Gente, olha só, eu vou abandonar vocês, porque daqui a pouco, 21h30, eu tenho que ligar para o meu médico, fazer o relatório para ele dos sinais vitais durante o dia. Oxigenação, pressão arterial, aquelas coisas. Sabe como é que é doentinho, né? Então, eu combinei. Mas graças a Deus está bem. Estou ótimo. Vou aferir os sinais vitais agora, pressão arterial, oximetria, pulso, enfim, febre, ver se tem febre, enfim. Passo para ele sempre às 21h30. Então, eu vou aferir. Eu quero te agradecer do coração tu ter vindo falar conosco aqui, né? Mais uma vez colaborar com o teu conhecimento, com a nossa discussão, com essa reflexão que eu acho tão importante para todos nós. Estou rezando para que tudo dê certo, estou com muita saudade, espero que logo a gente possa se ver além da tela. E eu quero só te pedir para tu mandar um beijo para o pessoal da Aposentec, que são um grupo de policiais civis aposentados, onde tem o Vinícius, o Raul, e eles ficaram nervosíssimos com a possibilidade
desaparecer da TV, estar com o coronavírus, e também para a mãe do Roger, meu amigo. O Roger, ele te assiste todos os dias, está aqui nos assistindo, acabou de escrever Força Vitorino. A mãe dele é a Luísa. Tá bom, dona Luísa, então, um beijo para a senhora, obrigado pelo seu carinho. Roger, estamos juntos, obrigado, estamos melhorando, estou equilibrado, os sintomas são leves ainda, espero que continue assim. Pessoal da Posentec, obrigado pelo carinho, gente. Me ajudem, me dê uma força com as suas Grande orações. Abraço, Vitorino, melhoras para ti. Certamente, vou estar super bem logo, logo. Julinho, grande abraço, Julinho, sempre uma alegria te ver, meu treinador, meu guru, meu guia lá no Thunder Club. Manda um abraço para o seu pai, nosso Mauro Calduro, um cara espetacular, porque eu tenho um imenso carinho e admiração. E a você, Mariana, meu muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar com você aqui. E renovo o meu pedido a todos. Você que está nos assistindo, está nos acompanhando, não esqueça, no dia 15 de novembro, a gente tem um encontro marcado. A gente tem um encontro marcado no número 28040. Tá certo? Um abraço, Mariana. Um abraço, Júlio. Obrigada, querido. Júlio, tá me ouvindo? Oi, Mariana. Eu tô te ouvindo desde que o Vitorino entrou, acho que ficou muito pesado a rede, mas eu peguei, consegui participar. Ai, que bom. Sobre aquilo que a gente estava conversando. Isso, o pessoal tá perguntando muito, né? Então, perguntou muito como fazer para iniciar, então, esse processo de conhecimento da arma, de desmistificação. Então, procurar o clube, começar a iniciar as práticas, né? Para irem se familiarizando com essa nova atividade, com essa nova rotina, com essa defesa das suas liberdades, da sua família e da sua propriedade. Curso de tiro básico. Procura curso de tiro básico. Vai ter um clube perto da tua casa, uma escola de tiro. Em Porto Alegre, hoje nós somos pelo menos 4 ou 6 clubes de tiro ou mais, dependendo da proposta. Tá? E tem por todo o Rio Grande do Sul ou todo o Brasil tu vai achar. Isso aí não é um problema. Tá? Tem muita gente habilitada aí dando curso de tiro. Tá? Isso é para começar. Para quem... Eu nunca pensei em ter uma arma, faz o curso de tiro. É uma experiência. Quando é que foi a última vez que tu fez uma coisa nova, né? E a tua opinião pode mudar nisso. Exatamente, e perfeita essa tua colocação, né? Todos os dias a gente deveria fazer algo novo, então a gente também tem que se perguntar quando foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez, né? Júlio, eu só quero mandar um beijo para o Ivan Keller, para a Leda, que está aqui nos assistindo também, para a Helena, para o Roger, para minha tia, para o Fraga, que está aqui também nos assistindo. Querendo dizer a todos, muito obrigada por estarem conosco nessa noite, conversando, abrindo, né, a casa deles, né, para que a gente possa levar as nossas opiniões, o nosso diálogo, a nossa informação e começar a despertar sempre uma reflexão em cada um, que eu acredito que é conversando, que a gente vai evoluindo como sociedade. Júlio, quero te agradecer muito, né, sempre a atenção que tu me dá quando eu estou lá contigo fazendo a minha prática de tiro, que eu acho tão importante, que eu adoro fazer, e agora também vindo aqui nos explicar, nos desmistificar e nos trazer informações tão importantes quanto essa da posse, que até para mim passava desapercebido. Quero te agradecer de coração e manda um beijo também para o teu pai, para o Mauro, sempre querido conosco, e que também nos dá tantos ensinamentos. Eu quero agradecer o espaço e o convite, tá? E só fazer mais uma colocação, então, sobre a posse. Todas as informações sobre posse de arma de fogo estão no site da Polícia Federal, tá? É só entrar. A Polícia Federal tem uma aba lá, Armas. O processo hoje ele é todo eletrônico. Não há necessidade de se deslocar para enviar o processo, tá? Não há necessidade de contratar um despachante. É bom, ajuda, facilita, vale a pena, mas para quem tem tempo e talvez não tenha tanta disposição de orçamento, dá para tocar sozinho. É verdade. Então, realmente, o despachante facilita muito, é um processo que a gente tem que ter um cuidado, despende tempo, mas é bem possível de fazer sozinho, e quem
procurar o site da Polícia Federal, ir se informando e fazer o curso básico de pistola para se iniciar para essa reflexão, para se abrir, né, sobre essa política armamentista, sobre defesa, sobre liberdade. Muito obrigada, tá, Júlio? Eu que agradeço, um abração. Tchau, pessoal. Beijo, pessoal, boa noite. Espero que tenham gostado da nossa live. Um grande beijo e até quinta-feira tem live com a Sargento Flávia. Nós vamos falar também sobre Porto Alegre e segurança. Como é que a gente pode ter uma Porto Alegre mais segura, uma cidade sem medo. Grande abraço. Beijo, pessoal.